Se eu visto um terno, eu passo calor. Se eu vou de chinelo, não levam a sério. Se eu posto piada, me acham fútil. Se eu não posto nada, me acham inútil. Se eu falo direito, pareço arrogante. Se eu falo errado, um ignorante. Se eu sento na frente, eu sou bitolado. Se eu sento no fundo, ó lá o relaxado. Se saio mais cedo, eu sou preguiçoso. Se eu passo da hora, me mandam embora. Estando num ônibus ou num avião, na plateia VIP ou sentado no chão, comendo coxinha ou mortadela no pão, a gente não escapa da opinião. E se o que pensam de nós é o que somos de verdade, se nos enxergam por inteiro ou pela metade, se nos criticam por bem ou por pura maldade, acho que não dá para saber. Então que aprendamos a ter humildade, a irmos melhorando conforme a idade, e seja por virtude ou por pura vaidade, sermos o melhor que podemos ser. Tá no ar, Tagarela. Fala, fala, vê se explica, põe pra fora. Abra, fale, comunique, não enrola. Tá no streaming, solta o som, põe na tela qual é o texto, qual é o tom. Tagarela. Então solta a língua que tá começando mais um Tagarela! Sejam todos muito bem-vindos, esse é o nosso talk show sobre criatividade, comunicação e o que mais der na telha. Exatamente. E a nossa convidada de hoje é a Ilana Berenrock. E ela vai falar conosco sobre personal branding e comunicação. Mas antes, a gente tem que agradecer os nossos parceiros. É isso aí, então queria agradecer primeiro ao Vila Studio e também à produtora de audiovisual Curva do Ar. Meu nome é Carlo Felipe Passi e eu vou apresentar para vocês a bancada mais língua solta da internet, começando por ela, minha parceira em tudo, Fernanda Bassani. Olá. E ele, doutor em filosofia, que tagarela logo existe, Gabriel Ferreira. Olá, boa tarde. E o consultor de gestão e empresário que gerencia o Kanban aqui da nossa tagarelice, Dani Artel. Olá, just in time para mais um Tagarela. Just in time. Vamos lá, então. Hoje o nosso tema é personal branding, é comunicação. Então, ô Dani, queria começar batendo um papo com você aí. Eu confesso que eu não estou muito entrosado no tema do personal branding. Queria que você falasse também um pouco pra gente o que você acha desse universo, você que está mais ligado nas empresas, nessa parte de consultoria que envolve também a parte de marketing. O que você acha desse universo, personal branding, marketing pessoal? Como que isso está presente nas empresas hoje? Eu tinha talvez isso é coisa de velho, e eu tive uma perspectiva que é assim, conhecimento é suficiente. Então, se você faz, as pessoas naturalmente vão te reconhecer pelo que você faz. E um preconceito com os marqueteiros, né? Aquele cara é marqueteiro, ele só quer aparecer. Não que não tenha, eu acho que tem os marqueteiros, mas você aprender a transmitir de forma eficaz o que você faz é importante, senão você fica dentro de um universo que é só seu. E é muito difícil sair desse universo quando você precisa ampliar. Eu vivi isso quando eu mudei aqui para o Panamá, né, que eu descobri que eu não tinha uma marca pessoal bem colocada. Vivi isso com o meu negócio na MedScience, que eu sempre coloquei a MedScience à frente e eu nunca mostrei o trabalho que eu fazia dentro da MedScience. E vivi isso na consultoria, porque você entra num processo, dá horas, milhares de horas de treinamento, passei muitos clientes. Mas se você não fala para ninguém, alguém vai falar no seu lugar. Então, eu acho que você esperar que alguém te reconheça hoje é um erro. E mesmo talvez para profissionais, isso eu discuto muito com alguns amigos. Você trabalha para uma outra empresa, mas esse é um engano. Você trabalha para você, né? Sempre. Acho que você pensar que você trabalha para alguém é um erro filosófico, talvez, o Gabriel pode falar, mas como gostam de dizer do mundo corporativo, de mindset, de mentalidade, muito ruim, porque você trabalha para você, independente de quem te paga. E tem hora que você tem que cuidar de você, e parte de cuidar de você é cuidar de como você é visto pelo mercado. Eu queria jogar para o Gabriel até a pergunta, porque você falou que tem um lado filosófico, porque eu acho que tem uma coisa que é filosófica mesmo, que pra gente fazer o nosso marketing pessoal, antes a gente precisa saber quem a gente é, né? Isso é uma pergunta filosófica, não é, Gabriel?
Então, pois é, eu já comecei não fazendo piadinha hoje, porque eu estou num processo de rebranding aqui, eu justamente não quero, eu quero passar uma imagem de que eu sou uma pessoa séria, eu sou, afinal, um professor, um catedrático, mas, além disso, eu acho que tem uma coisa que o Dani falou que eu acho que é extremamente relevante, inclusive, para o meu universo, por exemplo, o meu orientador de doutorado, na época, dizia isso para mim de maneira bem clara. Todo o mote de marketing dele se resumia ao seguinte: não basta pôr o ovo, é preciso cantar. Né? Então, quando você fizer alguma coisa, enfim, tem que haver uma espécie de cuidado com isso, porque, sobretudo hoje em dia, cada vez mais mesmo dentro da academia, os pesquisadores são gestores de projetos, gestores de pessoas, gestores de dinheiro, na maior parte das vezes de dinheiro público, né? Então, eu acho que também ter um cuidado com a imagem nesse sentido é realmente importante. Agora, é claro que isso, e aí a sua pergunta, Carol, é claro que isso também tem a ver um pouco com ter alguma coisa para mostrar. Isso é uma coisa que eu acho que até a gente vai ouvir depois da Ilana, que também há uma tentação, eu acho, por parte de algumas pessoas, de querer propagandear ou substituir a ausência de conteúdo ou a ausência de personalidade com a qualidade do marketing ou da propaganda. Essa é uma tentação, eu acho, recorrente. Então, também, sem dúvida, é preciso manter um certo tipo de equilíbrio entre essas duas coisas. Eu sempre me preocupei muito com o conhecimento, né? Se eu souber fazer, se eu fizer, é o que importa. E eu tenho duas situações engraçadas, eu acho, que acontecem na minha vida, bastante pessoais. Uma vez eu estava fazendo um curso e nessa coisa de correria maluca, né? Trabalhando, estudando e ainda fazendo um outro curso, eu peguei e precisava de uma bolsa para colocar minhas coisas e eu peguei uma bolsa da minha irmã. E coloquei minhas coisas lá e comecei a usar essa bolsa para meu material do curso. E um dia, meu professor, eu fui lá, falei, nossa, professor, eu tô com uma dificuldade e tal. Aí ele falou assim, mas é claro que você tá com dificuldade. Ele falou, você tá se vendendo errado. Ele falou, o que tá escrito na sua bolsa? Tava escrito psicologia, porque a minha irmã fazia psicologia. E ele falou, você não faz psicologia e você tá andando com uma bolsa que diz psicologia. E aí eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado isso. Para mim era uma bobagem, é só uma bolsa para colocar a apostila, enfim. E eu passei a começar a pensar sobre isso. Então, eu fiquei muito animada com a entrevista hoje, com o tema. E aí, uma outra questão para mim que é bem pessoal, e eu quero depois conversar sobre isso. Então já vai querer uma consultoria. Não. Eu queria entrar nesse ponto, porque assim, é tipo advogado, entendeu? É entrevista com consultoria grátis. Mas, falando da advogada, essa é uma questão, porque é isso, eu tenho eu brinco, né, dupla personalidade. A pessoa, ela tem esse lado produtora, diretora de arte, e advogada, e atriz. Como que você faz para você... Empresária. E eu sinto uma dificuldade nesse branding pessoal aí, de como você ser levado a sério, como você pode ser levado a sério como empresária sendo atriz. Acho difícil isso. E como você vai ser atriz, você é empresária, né? Gera uns Exato, conflitos, eu sinto que as pessoas têm bloqueios. Imagem, né? Ela te coloca numa caixinha e tem caixinhas que elas não podem se misturar, entendeu? Porque essa caixinha é de uma pessoa séria, que tá de tailleur, que tá indo no fórum. E essa caixinha é outra coisa. Não pode ser as duas coisas, entendeu? Vamos resolver isso? Vamos chamar alguém que entende do assunto, né? Gente, então hoje a gente tem aqui uma participação muito especial. Ela é especialista em presença executiva, estrategista em personal branding, adora explorar a singularidade e a individualidade que tornam uma pessoa diferente das demais. Acredita que há em cada pessoa uma qualidade que a faz distinta e brilhante. Esse é o lugar de onde vêm os seus recursos mais valiosos. É o que chama de lado B. Quando os profissionais se dão conta e assumem seu lugar naquilo que são, daquilo que fazem e de como criam valor para eles mesmos, para seus clientes e para suas equipes, eles irradiam seu talento. Ela é formada pela ECA, na USP, com pós-graduação em Personal Branding e vai vir aqui resolver todos esses nossos dilemas. Então, vem bater um papo com a gente aqui, Ilana Berenhock.
Muito bem, bem-vinda, obrigada pelo Ilana. convite, obrigada pela oportunidade de tagarelar com você. Ah, que bom, nós que agradecemos a sua participação aqui. Ilana, você estava vendo aqui, a gente está cheio dos conflitos aqui, nós quatro, né? Muitos existenciais. Então, do que a gente falou até aqui, já entra então fazendo seus apontamentos por enquanto. Muitos apontamentos, vamos lá. Acho que talvez um dos temas mais na moda hoje em dia é justamente esse tema do personal branding, que ele acaba se misturando com várias coisas que vocês mencionaram, dentre elas a questão de fazer o nosso marketing pessoal, né? Então a gente começou falando de por que é importante e tudo mais. Na verdade, assim, o que é esse tal de personal branding, né? Então, essa gestão dessa marca pessoal. Na verdade, é a gestão dos nossos principais ativos. O que são esses ativos? São os teus talentos, é o teu diferencial, a tua competência, as tuas áreas de competência, as tuas forças profissionais, tá? Então, envolve tudo isso. Ao mesmo tempo, também gestão de certos pontos que podem não ser pontos tão positivos, né? Então, ao mesmo tempo que a gente gestiona o que é a nossa força para explorar isso como uma forma de se posicionar no mercado, a gente também tem que administrar o que eu chamo o lado sombra da marca pessoal, né? Assim, eu falo que é o lado negro da força, né? Como uma coisa bem Star Wars aí no processo, né? Então, e que a base do personal branding, e aí é nisso que eu queria chegar, ela é muito baseada em quem é você, qual é a tua essência. A gente faz um estudo do nosso DNA, né? Você tinha falado, Carlos, no começo sobre essa coisa do autoconhecimento, então a gente se baseia muito no autoconhecimento para trazer, para revelar, né? Para trazer para a superfície e usar isso como uma forma de posicionamento, de diferenciação, o que são os nossos principais atributos verdadeiros, que é um pouco diferente do marketing pessoal, porque o marketing pessoal não necessariamente ele se constrói a partir do que é a tua essência. Ele se constrói muitas vezes na construção de uma certa imagem, de um certo conceito, que não necessariamente comunica quem você é na verdade. Então, hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais querem se conectar com aquilo que parece muito verdadeiro, né? Muito autêntico. A gente está em busca de conexões mais reais. E nesse momento, o personal branding ganha força, comparado até com a questão do marketing pessoal, porque é onde você tem a oportunidade de realmente mostrar quem você é, que eu chamo eu chamo de o lado B, porque é realmente esse lado que muitas vezes a gente até fica receoso de mostrar, né? Então, como a Fernanda falou, eu tenho esses, né? Eu tenho um lado de empresária, mas eu tenho um lado de atriz, né? De outro de advogada. Será que eu tenho? Como que eu faço? Será que dá para juntar? E claro que, Fernanda, já te dou a dica que sim, tenho que fazer, tem solução, tá? Não sei se já é a hora de fazer isso, mas sim, tem solução. Então, assim, a gente vem de uma cultura, eu sempre costumo falar isso, brasileira, que o brasileiro meio que acha que se ele mostrar o que é bom dele, né, se ele colocar o ouvir cantar, né, como o Gabriel falou, o orientador do Gabriel falou para ele, às vezes ele está passando uma coisa de arrogância, né, então tem uma coisa do brasileiro de, eu não vou falar de mim, porque se eu falar de mim vou me achar arrogante, então deixa eu ficar quietinho, porque aí fica todo mundo bem, eu não vou incomodar ninguém. Só que no mundo de hoje, se você não falar sobre você, quem vai falar? E na hora que você não fala, como o Dani, né, sentiu isso na pele, você acaba perdendo um monte de oportunidades. Então, o personal branding vem justamente para ajudar as pessoas nesse aspecto. Esse processo todo de autoconhecimento, de autodescoberta, ele faz parte da sua consultoria. Você não que você entra depois a partir do momento que a pessoa já se descobriu, você vai fazer o trabalho daí sim mais de marketing. Na verdade, então é um trabalho mais prévio mesmo, né, de certa forma. Então, eu digo que essa parte do autoconhecimento é o coração do processo. Quer dizer, se eu não faço essa parte, se eu não faço essa investigação e, de repente... o que acontece? Muita gente acha que personal branding é como você aparece nas redes sociais. Que é muito o que vocês falaram, que é fazer um marketing, né? Como acho que foi o Gabriel mesmo que falou, que às vezes você não tem... Você se vende, espreme e não sai nada, né? Então, o personal branding vai contra tudo isso, né? Então, não é só o que eu estou vendo. Num processo de personal branding, a gente vai começar para entender quais são os teus trunfos. Eu gosto de colocar dessa forma. Cada um tem um trunfo, tá? Então, eu vou descobrir quais são os teus.
e a partir disso, entender como você quer se posicionar, e só lá no final eu vou trabalhar a tua comunicação, que vai incluir o marketing, né? Muitas vezes o marketing digital, como se aparece nas redes sociais. Mas esse momento de realmente investigar quem você é, quais são tuas forças, quais são os teus talentos, o que podem ser ameaças para o seu posicionamento, que vem do teu próprio comportamento. A gente faz todo um estudo de como você é percebido por outras pessoas. Tudo isso, aliás, não é nem tudo isso, sem tudo isso, né, eu não consigo realizar o trabalho. Então, para mim, é o coração do processo. Então, o cliente, quando chega para mim, a primeira coisa que eu vou fazer, e que até é uma parte até longa no processo, é justamente essa investigação. A partir daí, eu vou pensar em posicionamento, estratégia, comunicação, etc., que é a parte visível, né? Então, um dos métodos, quando eu fiz a minha pós-graduação na Espanha, o método que a gente aprendeu chamava até o método do iceberg, porque tem uma parte que é visível no iceberg, né, que você olha que está acima da água, mas tem toda uma parte que está submersa e que é justamente essa parte do autoconhecimento vai investigar. Ilana, então, assim, ouvindo você falar, inclusive sobre a centralidade desse processo de autoconhecimento e de investigação sobre o que alguém realmente dá para dizer, então, que um pouco no núcleo, no cerne de tudo isso, ou da dificuldade que as pessoas têm em relação ao seu próprio personal branding, existe uma espécie, você nota isso, uma espécie de crise de identidade, então, das pessoas? No final das contas, o trabalho que eu faço é um trabalho de identidade, que eu chamo de identidade em ação. Na verdade, o branding faz existe a tua identidade, a gente vai colocar ela em ação, a gente vai tornar ela visível, né? Só que tem muita gente que não se assume, porque às vezes tem um conceito do como esse profissional deveria ser, ou como eu deveria ser, quer dizer, olha para o lado negativo, né? Às vezes não tem vivências positivas, então a gente quer tirar a pessoa, inclusive, da crise de identidade, para que ela possa reconhecer em si onde ela tem valor, né? Acho que você que tinha que andar com a bolsa da Fernanda de psicologia lá, então, Ilana. Mas não, nem é isso, porque nem é um trabalho de psicóloga, nem me coloco dessa forma. Mas o que acontece, que às vezes é super interessante no processo, que a pessoa chega achando que ela é uma coisa, que a força dela está em um certo lugar, e nesse processo de investigação a gente vai descobrir que ela tem uma força, um talento que ela nem pensou em usar para alguma outra coisa. Né? Então, por isso que eu falo revelar, você trazer à tona, às vezes, coisas que o próprio cliente não tinha nem ideia de que lá morava a força dele. Você falou um pouco sobre essa sombra, o lado negro que cada um de nós outros temos, né? Nós estamos num momento de polarização política muito forte e parece que o lado negro tem sido usado demais para o certo personal branding, ou talvez esse seja o lado verdadeiro de alguns políticos e pessoas que estão hoje nos todos os tipos de e-mail, né? O Twitter virou um grande e-mail de botar esse lado negro para fora também. Isso impacta na percepção que as pessoas estão tendo de si mesma nesse exercício? Por exemplo, ela acha que ela tem que se posicionar de uma forma mais radical, senão ela não aparece. Como é que isso tem impactado o seu trabalho ou a imagem de executivos, de outras pessoas que você trabalha? Olha, tem algumas facetas essa pergunta, na verdade. Então, assim, tem uma questão de que, muitas vezes, o que compõe a marca de alguém é ser polêmico. Então, isso não acaba nem sendo o lado sombra. Esse é o lado luz, é o lado visível, né? E a gente vê que, hoje em dia, né, principalmente na política, em certas figuras aí mundialmente conhecidas, elas entendem que quando elas são provocadoras, polêmicas, elas acabam atraindo muita atenção. Elas geram, né, assim, o bonzinho, o quietinho, o conformista não gera tanta notícia, né, quanto uma pessoa que é extremamente polêmica e provocadora e não faz as coisas do jeito que, né, conforme manda o figurino, né? Então, isso é uma das coisas que acontece. Mas essas pessoas especificamente têm isso como característica, atributos da sua marca, né? Então, quando a gente trabalha com marca pessoal, com personal branding, uma das coisas que a gente faz no processo, depois que a gente faz todo esse processo de autoconhecimento, é entender quais são os principais atributos de marca, isso que a gente chama, que são essas
geralmente são de 3 a 5 características fundamentais que falam sobre você. Então, para algumas pessoas, isso é a marca, é atributo de marca. Então, não é o lado sombra. Então, isso é um lado, tá? Uma segunda coisa que acontece é que o lado sombra, ele tem muito a ver com aquilo que faz parte da tua identidade, faz parte da tua personalidade, tá? Que são coisas que são comportamentos que normalmente você gerencia a percepção dos outros, gerencia a sua imagem, tá? Para que eles não venham à tona. Então, muito acontece isso no ambiente profissional, tá? Mas a gente tem horas que a gente perde controle. Então, ou quando a gente está muito cansado, ou quando você está muito estressado, tá? Que são situações que você baixa essa guarda de deixa eu tentar me mostrar de uma forma XYZ e vem alguma coisa que não é essa imagem composta, né? Legal. Vem um lado verdadeiro teu, que muitas vezes ele pode, né? Se ele já começa a aparecer com muita frequência, ele pode ser o que a gente chama um descarrilador de carreira, tá? Ele pode, a longo prazo, né, causar um dano aí na tua carreira profissional, que você acaba criando uma reputação em cima desse lado sombra que apareceu. E aí isso não é legal. Tem um outro aspecto também do momento de hoje, tá? É que tem todo esse discurso que você hoje precisa se posicionar, né? Então tem uma cobrança em cima de todo mundo que se você não se posiciona é como se estivesse errado. Como se você tem que ter um palpite e deixar ele público, tá? Então, nesse sentido, eu tenho meu palpite, você tem o seu, cada um de nós tem, e muitas vezes são palpites que não se contradizem, se opõem, né? E o que gera, ainda mais em situações como a gente está vivendo agora, que as pessoas estão super sensíveis e vivendo uma situação de um estresse muito grande, esses lados de como eu reajo ao que é diferente de mim, né? Então, que na verdade é uma reação. Você torce para o time A, eu torço para o time B, você começa a defender A, eu começo a defender B, mas se num dia bom que a gente estivesse bem, a gente conseguiria ter uma conversa numa boa, né? E sair dando tapinha nas costas. Mas com o estresse que as pessoas estão vivendo, tudo está virando uma batalha, né? A gente vive num ringue, né? Num ringue de luta público, né? E aí as pessoas estão revelando esse lado talvez sombra, né, que a gente pode chamar, e dependendo, né, da posição dessa pessoa, ela tá colocando muita coisa a perder. Então, ainda assim, por mais que se peça que se posicione, por mais que a gente esteja vivendo uma situação extremamente estressante, precisa colocar na balança se vale a pena, né, se posicionar e falar realmente tudo aquilo que você pensa. E aí tem a ver até com uma outra, desculpa falar que tem até a ver com uma conversa que eu até já tive com o Dani antes sobre a autenticidade, porque muita gente também defende a questão da autenticidade, achando que ser autêntico é falar tudo o que eu penso, e não é bem assim, tá? Porque às vezes o falar tudo o que eu penso não cabe em todas as situações. Principalmente no stories do Instagram durante o isolamento social, né? Pois é. Mas isso é uma questão, não é só a necessidade de se expressar, é a cobrança de você tem que falar sobre isso. Eu quero saber o seu posicionamento sobre isso. E me parece que isso é ruim para a pessoa, porque de repente, se não é um assunto, enfim, de área de domínio dela, ou enfim, que tem a ver com ela, ou seja, autêntico, que sentido tem ela se posicionar sobre isso? E também sobre o debate público. Qual é a relevância de trazer uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre aquele assunto, sobre o debate público? Você concorda com isso? Eu concordo, porque na verdade é o seguinte, existe uma cobrança assim, eu quero que você se posicione, você precisa se posicionar, mas você precisa se posicionar com a mesma posição que eu tenho, né? Então é isso que a gente vê, quer dizer, então assim, tá todo mundo perdido, porque a gente não tem saída. Se você falar A ou você falar B, você tá perdido, porque vai ter gente que vai achar você o máximo, que você falou A, mas quem, né, acredita em B vai te massacrar. E aí a gente entra nessa questão da cultura do cancelamento e tudo que a gente está vendo agora, né? E o que é interessante é que tem pessoas que ainda não formaram a sua opinião sobre aquilo, tá? Então, assim, eu conheço pessoas que elas são o próprio tema da vez, tá? E elas que são o próprio tema da vez não têm uma opinião formada, ainda estão estudando, querendo aprender para poder falar alguma coisa. E ainda assim as pessoas querem que elas se manifestem. Então, na verdade, assim, agradar todo mundo você não vai, tá? Não tem isso.
né? Ainda mais hoje em dia, né? Que tá todo mundo, né, entrando, qualquer coisa é motivo para cancelar, brigar, né, difamar, virar hater, virar, né? Tem todas as formas de expressão, né, desse ódio ou dessa crise, etc. Então, assim, você tem que tomar uma postura. Faz sentido para mim? Tem a ver com a minha identidade? Quer dizer, faz parte da minha marca ser essa pessoa que fala sobre causas, que se posiciona? Ou isso não é nem relevante para a minha marca? Porque tem uma questão da relevância do ato para o seu próprio posicionamento. E dependendo de quem você é e de como você quer se posicionar, isso não é uma questão relevante. Então, acho que é isso que a gente tem que considerar. E esse papo do cancelamento é bem interessante. O Gabriel colocou uma provocação interessante no Instagram dele, que o Aristóteles já estaria cancelado nos dias de hoje. É isso aí, Gabriel? Pois é, isso tem a ver, obviamente, com isso que a gente hoje está chamando de cultura do cancelamento, né? Se é que é propriamente uma cultura, mas sem dúvida é um fenômeno nessa linha um pouco do que a Ivana falava. E lembrar que o direito à opinião é um direito, não é um dever, né? Você não precisa dar opinião sobre tudo, né? E eu vou emendar numa outra pergunta, Ilana. Isso tem incomodado as pessoas com que você trabalha, por exemplo, porque a gente tem, ao mesmo tempo, o politicamente correto, que você tem que saber aonde você vai caminhar e muda, e tem coisas realmente que são discussões muito interessantes, e ao mesmo tempo, se você sai do politicamente correto, você é cancelado, que seria impoliticamente correto cancelar as pessoas também, às vezes. Eu penso nisso, né? Porque o politicamente correto seria ter tolerância, empatia, vamos entender o que a pessoa falou. E isso foge hoje do que as pessoas tinham antes como minha intimidade, quer dizer, eu vou lá, apareço no Fantástico, falando, ô cidadão, eu sou engenheiro, e imediatamente, no dia seguinte, eu sou demitido da minha empresa por um comportamento que eu tive fora. E aí eu estou misturando cancelamento com politicamente correto, talvez com a possibilidade da empresa ver, eu não quero essa pessoa nos meus quadros, a pergunta é por que ela estava lá antes. Como é que isso está mexendo com o mercado corporativo? Você que tem bastante contato e deve estar ouvindo, escutando essas angústias periodicamente. Então, é interessante o que você falou, porque isso tem muito a ver com a questão da reputação. Oi, tá gostando do episódio? Não deixa de dar um joinha aí e se inscrever no canal para dar aquela força, tá? Vai lá. Vai lá. Valeu, obrigado, hein? Então, é interessante o que você falou, porque isso tem muito a ver com a questão da reputação. Então, assim, quando eu penso na relação de alguém trabalhando numa empresa e dessa empresa que contrata esse alguém, tá? Existe uma troca de benefícios ligadas à reputação pessoal daquele indivíduo e da reputação corporativa da empresa onde eu vou trabalhar. Quer dizer, os dois se beneficiam dessa troca, né? Então, quanto melhor a reputação da empresa, isso afeta a minha reputação. E para uma empresa, quando o mercado olha e vê que as pessoas que estão lá, os colaboradores, tem dentre os colaboradores pessoas que têm uma reputação muito boa, isso também sobe, né, dá mais pontos para essa empresa. Então, toda essa questão das empresas olhando para os funcionários e até dos funcionários olhando para a empresa, tem muito a ver com de que forma a minha reputação pode ser afetada a partir do momento que eu tenho alguém se comportando de uma forma X, Y, Z. Então, e a gente vê que a reputação é uma questão fundamental, né, para a sobrevivência, né, de profissionais e de empresas. Então, está muito ligado à questão da reputação. Então, existe sim uma preocupação, né? Eu quero estar associado a nomes, a marcas corporativas ou marcas pessoais que somem a minha reputação e que não coloquem a minha reputação em risco. Então, as pessoas estão olhando para isso com um certo cuidado, apesar de que tem gente bem descuidada por aí também, né, que não está olhando para isso de forma alguma, né, acha que tem que se manifestar, tem que falar, ou às vezes fala e depois se dá conta do estrago. É um dilema ético a empresa ir no Facebook ou no LinkedIn e averiguar a vida da pessoa, investigar a vida da pessoa antes dela ser contratada? Olha, ético ou não, isso já se tornou uma prática, tá? Então, assim, no final das contas, uma coisa, eu vou para uma conversa, né, uma entrevista de emprego, que hoje em dia tá tudo no Zoom e tudo mais, eu vou escolher a persona que eu quero apresentar para você. Eu vou lá, eu controlo, eu falo, eu ensaio, eu escolho a roupa, né, eu vejo que eu vou colocar no meu currículo, tem tudo isso, eu faço meu LinkedIn e tudo mais. Mas
quando eu vou para um Instagram, quando eu vou para um Facebook, que são redes não profissionais, né, diferente, por exemplo, de um LinkedIn, ou um Twitter, né, que é menos usado no Brasil, mas ainda assim, né, é um lugar que muitas vezes as pessoas polemizam, eu consigo ter acesso a um lado que não é menos que não é todo mundo que se preocupa em gerenciar. Então, eu consigo ter aproximar de um lado teu que é está menos administrado em termos de como você quer se posicionar, como a imagem que você quer passar para mim nessa hora que a gente está aqui nessa conversa, dessa entrevista, na frente da pessoa que, né, que vai te contratar. Então, eu não a questão ética, eu não acho que eu não estou nem pronta para discutir ela, mas se tornou um hábito, e isso tem a ver de novo com a reputação, e está dentro de um conceito que se chama economia da reputação, que é o rastro digital que a gente tem deixado por aí, que a gente gera por semana, tá, uma quantidade gigantesca de informação na rede, tá? E isso está sendo armazenado, isso está virando Big Data aí, que vai ser usado para as pessoas tomarem decisão. Então, a gente tem desde o caso da China, né, de um controle extremo sobre a população, já de cada passo que eles têm, né, que depois a gente tem até um fenômeno gerado por isso, por esse rastro digital está sendo monitorado, observado e usando a nosso favor e contra nós, que é o social cooling, né, que é uma teoria que um holandês desenvolveu, que as pessoas, sabendo que elas estão sendo monitoradas o tempo todo, elas param de ser espontâneas e autênticas nesses ambientes, justamente porque elas sabem que nesses ambientes elas correm o risco de ser monitoradas, e elas não querem, né? Elas querem essa privacidade que a gente se queixa que não tem, mas nós somos os primeiros a tornar públicos 1000 facetas nossas, achando que não, né? Por isso que eu sou polêmico lá no Twitter, porque aí não tem muita gente que vê mesmo, então eu deixo para ser polêmico só lá. No Brasil não, mas dependendo do país, sim. Eu ainda fico xingando lá no Orkut, lá. Com relação ao Orkut, só tem o Carlos no Orkut, tá sozinho. Ele, Orkut morto. Existe ainda Orkut? Porque essa Não, eu falei, ele, Orkut morto. Mas eu mantive, acho que foi o ano, sei lá, uns 2 anos atrás aí, que eles reavivaram com um aplicativo. Eu baixei, procurei minha conta e tal. Guardavam afeto pelo Orkut. Orkut, isso aqui. Me parece que a gente está num período de mudança. Antes, você se apresentava, por exemplo, eu sou fulano, e falava sua profissão, né? Meu nome é profissão, e isso meio que bastava. E hoje, cada vez mais, as pessoas são complexas, né? E uma coisa que, por exemplo, quando você vê as pessoas nas redes sociais ou no próprio LinkedIn, numa experiência até de currículo, de experiência profissional, você vê as pessoas se descrevendo de uma forma totalmente diferente. Então, assim, eu sou fulano, advogado, sei lá, e pai de cachorro. Ou amante de natação. Sim. Você vê esse tipo de coisa. Como que você vê isso? Isso é positivo? Isso é negativo? Enfim, quais são os impactos disso? E se me permite só colocar um complemento na sua pergunta, a gente tem um amigo nosso, que uma vez a gente estava conversando com ele falou, é curioso mesmo isso que você falou de que no Brasil a gente está sempre muito ligado com uma profissão, né? Eu sou engenheiro, ou eu sou médico, ou eu sou... E ele foi morar na Suíça, e ele tava conversando e falou, nossa, é engraçado porque lá eles estão muito acostumados com a pessoa, de repente, de manhã, ela vai pra agência de publicidade, e à tarde ela sai e ela é arquiteta. E ele falou, e a gente ainda está meio preso, né? A nossa profissão está muito ligada com a nossa identidade ainda, né? Uma única profissão. Mas diga lá, Helena, só colocar esse adendo. Então, assim, acho que agora é até a oportunidade de responder a tua pergunta lá do começo, Fernanda. Então, assim, tem vários lados para a resposta. Um lado é que certas coisas se tornam práticas, então todo mundo começa a fazer, e se eu não estiver fazendo, será que eu estou fazendo errado? Que é essa coisa de falar, eu sou advogada e amo cachorros, né? Então, de repente, às vezes, também tem uns modismos que entram por aí, que as pessoas fazem pelo que os outros estão fazendo e não sabem por que elas estão fazendo aquilo. Tá? Então, de novo, se eu penso em personal branding, né, em como eu quero me posicionar,
eu vou trabalhar, como eu vou me apresentar, né, profissionalmente, seja no LinkedIn ou de alguma outra forma, o meu objetivo aqui é trazer, né, comunicar aquilo que a gente chama qual é a minha proposta de valor profissional, tá? Então, assim, que tem a ver com o que eu faço, para quem eu faço, como eu faço e qual é o benefício dessa pessoa quando ela me escolhe, tá? Então, hoje em dia, muito mais do que eu falar eu sou advogada, tá? A gente procura falar o que você, como advogado, o que você traz de diferencial, o que você traz de benefício, porque aí você sai do título, tá? E comunica muito, muito provavelmente aquilo que é a tua força, tá? E aí, até pegando um pouco a tua pergunta inicial, né? O que eu falo? Eu sou atriz, sou, né, advogada, sou empresária. Então, é como se você tivesse essas três coisas. Sim, eu acho que a gente está, né? Então, como o Carlos falou, né, desse exemplo, a gente ainda está num país que realmente está muito focado em se ter uma carreira só. Eu acredito que no futuro se fala cada vez mais isso, que a gente não vai ter uma carreira só, nem num certo momento da vida, nem no decorrer da vida. A gente vai experimentar muito mais coisas. Mas se eu olho para um modelo que ainda, né, valoriza essa coisa de uma carreira só, se eu faço várias coisas, então, por exemplo, então o fato de você ser atriz te dá habilidades, tá? Que você traz para outras coisas que você faz. Então, com certeza, por ser atriz, as tuas habilidades de comunicação talvez sejam muito mais desenvolvidas do que de outras pessoas. Então, quando você consegue criar um discurso, uma forma de se apresentar, em que você conecta não a tua ocupação, mas os skills, né, esses soft skills ou power skills que estamos falando hoje em dia, é sobre isso que as pessoas querem saber. Então, as pessoas não querem mais saber quais são tuas credenciais, onde você estudou, a faculdade que você fez 600 anos atrás, mesmo que tenha sido Stanford, Harvard e não sei o que lá. As pessoas, eu quero saber o que você fez depois disso, que habilidades você desenvolveu, como você usa essas habilidades, e você vai ter que aprender a contar uma boa história sobre você mesma. Então, aí a gente está caminhando nessa direção, tá? Então, talvez eu seja empreendedora, empresária, que seja advogada e seja atriz. Vamos olhar para cada uma delas e entender o que eu aprendi em cada uma delas, que habilidades eu desenvolvi, que de repente, se amanhã você tiver uma quarta profissão, o fato de você ter sido essas três coisas fez com que você desenvolvesse habilidades que são o teu diferencial, porque outra pessoa não teve a mesma experiência de vida, e que aí está o teu trunfo, né? Aí você usa isso para se posicionar. Agora, se você gosta de cachorro, se você faz pizza aos domingos, ou se você né, coleciona selos, aí se for relevante, se for alguma coisa tua que vale a pena mostrar, mostra, né? Então, aí é uma questão de escolha de posicionamento. Sim, é muito bom ouvir isso, porque a gente tem recebido, né, aí como empresários, a gente tem recebido currículos cada vez mais criativos. As pessoas põem informações que eu falo, gente, mas por quê? Por que precisa me falar isso, entende? Guarda para você, às vezes. Coisa que não precisa estar no seu currículo, né? Não, mas é verdade mesmo, né? A gente já recebeu currículo falando até de que a pessoa participava de terreiro de Umbanda. A gente falou, gente, mas que diferença isso faz pro currículo, né? Que loucura. Você coloca no Lattes essas coisas também, Gabriel? Que você toca blues? O que você coloca lá no seu Então, no seu eu não Lattes? coloco, eu tava pensando isso, tem gente que coloca até doutorado que não fez, né, pós-doutorado que não fez, então eu pelo menos não minto, eu não coloco que eu amo meu cachorro, que eu toco blues, mas também eu não minto. Eu acho que já é uma boa coisa para isso que, para essa ideia, esse conceito de autenticidade que você falava, né, Ilana? Até você, num dos posts mais recentes do teu blog, você até menciona o fato de que há uma profusão, há rios de tinta escritos sobre branding ou sobre personalidade, ou sobre autenticidade, e você ressaltava ali que não acredita propriamente na existência de receitas para isso, né? O que eu queria, assim, que você explorasse um pouco mais, você não acredita em receita, no que você acredita? Então, assim, foi até pegando o gancho da questão desses currículos que colocam do que eu participo, né, de um terreiro de Umbanda. Então, assim, o grande problema do mundo de hoje, tá, é essa coisa
da otimização de buscas no Google, que criou um monte de receitas que são assim. Então, você vai ler os artigos assim, os 5 principais segredos para, as 10 melhores formas para, né? E, né, então, o que ninguém nunca te contou sobre, né? Então, e aí... Aliás, uma coisa, desculpa te interromper, mas eu tenho uma ideia, toda vez que eu vejo isso, eu falo assim, se você soubesse o segredo, você não estava escrevendo isso na internet. Você estava ficando rico. Exatamente. Você não estava escrevendo, ó, vou contar só para você aqui na internet. E aí as pessoas vão lá e descobrem os 10 itens fundamentais para se fazer um currículo, né? E X, né? E escrevem realmente, quer dizer, não tem, eu acho que falta muito senso crítico nos dias de hoje. Eu acho que é um dos grandes, acho que essas coisas proliferam, porque se as pessoas tivessem mais, não é que elas não tenham senso crítico, acho que elas não colocam em ação mesmo, porque às vezes é só parar para pensar e ver que, gente, não pode ser, né? Se for assim, é o que você falou. Se eu tivesse o segredo, eu estaria rico, né? Então eu não... Ou pergunta para alguém também, né? Antes de... Pô, pergunta pro vizinho, o que você acha? E aí foi engraçado que outro dia... Mas é não praticante, né? E aí foi engraçado que até outro dia eu fiz uma live sobre personal branding, uma pessoa que eu super admiro, e falou assim, então, Ilana, vamos agora falar assim, dá 5 dicas. E aí eu tava fazendo essa live, e tem um monte de gente que me segue, que foram minhas alunas, que já participaram de, né, cursos, palestras minhas. Aí eu falei, olha, você me desculpa, mas eu não funciono desse jeito, eu não tenho 5 dicas. Aí todo mundo escrevia assim, a Ilana não tem 5 dicas, é porque eu não conheço a Ilana muito bem, porque eu não sou essa, eu nunca vou conseguir escrever isso, tá? Eu até tive um embate com alguém, alguma vez eu contratei para fazer meu marketing digital, que eu falava, tudo bem, eu entendo que essa é a regra do jogo, mas eu não sou isso, eu não acredito nisso. Então eu preciso cortar a minha próxima pergunta, que era as 3 dicas matadoras para bombar nas redes sociais. Pior do que a lista de dicas, pra mim, é só pra você e o só agora. E a pessoa fica vendendo a mesma coisa há 3 anos. Na internet, não, né? É na Porque, internet. Só pra você e tá na internet. Ou então, só agora. Ou as últimas... Todos esses gatilhos, a última né? vaga, né? Nossa, quando tem esse gatilho de tempo, esse gatilho pra criar essa demanda de... Sim, se estimula funciona. Mas pra mim, não. Eu vou falar, eu né? sei que funciona genericamente falando, aí é o que a Ilana falou, né? Dessas regras aí, o que todo mundo funciona, você sabe que os 5 passos vão funcionar, mas pra mim, você quer me fazer não clicar e você falar só agora, ou as últimas unidades, ou está acabando. A não ser que realmente acabe, aí eu levo sério. Mas assim, ainda mais se você tá vendendo sei lá, um curso digital e você vai vender 1 ano, não vai acabar. Por que você vai vender só 3? Não faz sentido. Tá gravado, vende 1000. Eu acho assim, dependendo do negócio, do profissional, essas fórmulas sim também funcionam. Quer dizer, a gente não pode, senão elas não estariam aí, não tem, né? Tem muita gente ganhando dinheiro, inclusive, com elas. Mas elas não funcionam para todo mundo, né? Porque justamente as pessoas têm atributos muito particulares. Então, você me perguntou no que eu acredito, Gabriel. Eu acredito em você criar estratégias que realmente, ecoam quem você é como identidade, como essência, entendeu? Então, se eu sou uma pessoa, né, que eu tenho então, assim, eu sempre falo que tem a hora da verdade. Qual é a hora da verdade? É a hora que te seguir nas redes sociais, criei no meu imaginário quem você é, e a gente marca um cafezinho. Ou uma cerveja, ou um vinho, ou, né, qualquer outra coisa. Sim. Aí é a hora da verdade. E nesse momento, eu vou me relacionar com você. Então, quem você é nesse mundo online tem que ser exatamente a mesma coisa de quem você é nesse mundo offline. A experiência que eu tenho com você ou sobre você no mundo online tem que ser exatamente a mesma do mundo offline. Então, eu preciso entender quem a pessoa é. E aí, o mundo online ser uma continuidade, ser uma extensão de quem você é. É nisso que eu acredito. E aí, estratégias vão ser pensadas de posicionamento que sejam pensem nessa extensão, mas que não sejam essa receita que teoricamente valeria para todo mundo, porque a gente não entende que elas não valem. Oi, Ilana, no Tagarela, o entrevistado pergunta também. Então, a minha próxima pergunta para você é: qual é a sua pergunta?
De tudo que eu falei, Tá. qual foi uma coisa que te marcou? Vai, queria saber. É legal, porque se a gente fala e a gente não sabe o impacto que aquilo tem na outra pessoa. Mas assim, no sentido de que fala assim, olha, para mim a vida eu nunca tinha pensado nisso. Eu gostei da questão que eu chamei de lado negro, você falou, não é lado negro, é lado sombra. E é interessante, porque a gente tem a tendência, a gente fala, eu tive a tendência de classificar já, né? Eu sou bom, eu sou ruim, e realmente eu posso ser o que eu sou, e a gestão da marca vai além disso. Então eu posso ser polêmico, posso ser bandido, ou mocinho, isso não é o mais importante. Então, e me fez pensar assim, o quanto fui automaticamente por classificar bom e ruim, mesmo sempre tentando sair disso. Então, quando você falou, é o lado sombra, não o lado negro, foi uma coisa que, tá bom, entendi, e entendi que é quase um processo, deixa eu só pensar, não, entendi, e acho que é um processo que você tem que enxergar o seu melhor, e isso não tem bom e ruim, é o seu melhor. Tem uma coisa que eu não falei, deixa eu só complementar, que também faz parte do lado sombra, né? É quando uma força é usada em excesso. Isso também faz parte do lado sombra. Então, a gente ainda está falando de uma força. Então, por exemplo, alguém que é extremamente perfeccionista, tá? Essa pessoa faz tudo, ela checa os detalhes, né, sabe? Vai lá, presta atenção em detalhe. Tudo que ela faz é super perfeito, né? Ela tem um olhar, assim, para o micro, né? Ela vê tudo. Mas chega uma hora que, dependendo se ela tá, né, perde o controle, às vezes ela tem uma equipe, mas ela não deixa ninguém trabalhar, ela não delega, ela não. Então, isso acaba se tornando um lado sombra, porque vai para o excesso da força. Então, é o que eu falo assim: toda vez que você cozinha, não sei se aqui alguém gosta de cozinhar, mas você tem que saber dosar muito bem os temperos, né? Quando você coloca muito sal, muita pimenta, a coisa, né, o sabor não fica tão bom. Então, é um pouco, também tem esse lado. Menos alho, que alho sempre pode ir o máximo. Exato. A mim, o que chamou bastante atenção foi essa questão dos skills, né? Porque a gente, às vezes, fica tentando, até nesse caminho que a Fê falou, de a gente ter, às vezes, múltiplas formações e já ter trabalhado em vários setores, às vezes a gente, na dificuldade de criar uma narrativa que una tudo isso e que mostre que, na verdade, tudo isso veio para agregar ao profissional que eu sou hoje, a gente fica tentando maquiar e mudar ou esconder certas coisas. E isso eu acho que é um processo até bastante ruim do ponto de vista até pessoal, né? Você conviver com a necessidade de esconder certas coisas que você já fez de trabalho ou experiências que você já teve. E eu acho que não, acho que realmente, assim, se você foi por exemplo, no meu caso, eu já fiz até curso de malabares. E eu acho que isso, em algum momento, está presente e me ajuda que seja num processo criativo para uma solução. Então, saber aceitar isso e buscar dessas experiências todas o que é que elas nos agregaram, eu acho que isso é um olhar muito engrandecedor para esse processo, né? Eu acho que também do que você falou, o que mais marcou para mim é como pegar, né, esse ponto positivo de todas essas experiências, que no meu caso são muito diversas, né, e como trazer o ponto positivo delas, né. E aí, só um parênteses do nada, porque eu sou muito pessimista. A primeira coisa que me veio, consegui levantar rapidamente todas as minhas sombras que cada um dos pontos me trouxe. Então, ser advogada me deixa com medo de falar coisas aqui no Tagarela. Falo, posso ser processada por isso. Ser atriz me ajuda no live, mas ainda não tá me ajudando tanto no YouTube aqui. Mas a gente vai trabalhar esse lado até chegar na parte positiva que cada uma dessas coisas... Tá no lado eclipse, por enquanto. Eu tô no lado... Eu fiz uma análise muito rápida do lado sombra de cada coisa. O que eu achei especialmente interessante, que assim, é uma coisa que depois é razoavelmente óbvia, mas não é uma coisa que a gente ouve e que você falou e eu achei importante, é que geralmente as pessoas têm uma ideia, de certo modo padrão, acerca de o que a posição ou a profissão dela geralmente engendra em termos de imagem, né? Então, se o sujeito é advogado, acha que o advogado tem que ser de determinada maneira, o sujeito é engenheiro, acha que o engenheiro tem que ser de determinada maneira, e o que faz com que, na verdade, ela
na maior parte das vezes, muito mais procure se adequar a essa imagem paradigmática que ela tem da sua profissão ou da sua carreira, em vez de, eventualmente, olhar para si, para suas próprias habilidades, para os seus skills, como você estava falando, e, de certo modo, ver até como que isso pode ser usado para modificar essa visão paradigmática que as pessoas têm. Né? Não necessariamente, por exemplo, um advogado precisa ser sisudo ou precisa se comunicar mal, né? Ou você usar juridiquês o tempo todo, por exemplo, né? Para pegar um exemplo do que a Fê falou. Ou mesmo um professor universitário, eventualmente um sujeito que tem que ser, às vezes, inacessível aos alunos, ou ser uma pessoa sempre distante e tal, aquela coisa. Então, eu acho que é importante pensar que as imagens que a gente tem sobre as nossas próprias profissões deveriam ser contrastadas com algumas coisas que a gente tem em nós e que geralmente a gente não, de certo modo, suprime, justamente para se adequar a essa imagem paradigmática. Qual é o tempero que você tem? Porque senão você é muito sem sal, né? A gente não quer o sem sal. A gente presta atenção naquela pessoa quando ela dá uma desviada da curva. Aí você fala, opa, que interessante, né? Então, no que você é interessante? Acho que essa também é uma das perguntas para se fazer, né? O que as pessoas... O que tem em você que faz com que as pessoas parem e falem, opa, deixa eu prestar um pouco de atenção aqui. A gente não faz essas perguntas. Às vezes as pessoas estão querendo cada vez mais se encaixar, se enquadrar, serem iguais a todos. E quando, para mim, particularmente, eu gosto quando a pessoa tem um opa lá que eu falo, deixa eu prestar mais atenção aqui. Em certo sentido, tem que ter até um pouco de amor próprio, né? No sentido de você saber olhar os seus valores, né? Olhar aquilo que você tem de bom, olhar aquilo que você sabe que faz direito, né? Então, acho que saber olhar de uma forma positiva pra gente, né? Não só nos criticando o tempo inteiro, né? Onde a gente é ruim, porque acho que a gente tende a fazer isso, né? Focar naquilo que a gente faz mal porque a gente precisa melhorar nisso. Puxa, não tenho aquela formação ainda não tenho essa habilidade. E às vezes, sim, melhore nisso, mas não deixa de olhar para aquilo que você faz bem, né? Sim. Não, é que ouvindo vocês falarem isso, me ocorreu o seguinte, o que acontece quando o que a pessoa almeja ser descola muito do que o que ela realmente é? Né, que vocês falaram, o advogado. Mas uma coisa assim, é o que a sociedade, ou todo mundo espera, essa pressão social. Agora não, quando a pessoa mesmo, quando ela almeja, eu queria ser assim, e aquilo realmente não é incompatível. Porque assim, quando a gente faz trabalho de marca, é aquilo que eu falei logo no começo, você trabalhando com o DNA da pessoa, com a essência dela. Então, não é um trabalho aspiracional, tá? Eu não vou trabalhar com aquilo que eu aspiro ser. Agora, pode ser que aquilo que eu aspiro ser, eu sim consiga desenvolver. Então, não é o que eu sou hoje, mas eu vou criar um plano de ação, eu vou estudar, ler, procurar me aperfeiçoar, desenvolver alguma coisa que eu não sei fazer, para chegar nisso que é aspiracional. Mas ainda assim eu trabalho com quem você é hoje. Talvez leve um tempo para você chegar nesse lugar. Mas a gente não é um faz de conta o trabalho. O personal branding não é uma criação. Por isso que assim, tem um grande debate entre as pessoas que trabalham com personal branding, e até às vezes a gente é crítico, falando assim, até o jeito de saber se a pessoa realmente sabe o que ela está fazendo, é se alguém fala assim, eu vou te ajudar a criar a sua marca pessoal. Quando eu vejo isso, eu falo, não entendeu nada. Porque não é sobre criação de uma marca. Porque a marca já está aí, os seus atributos já estão aí. É a gestão. Então não é um fazer de conta, não é um criar. E tem casos que não tem salvação mesmo, então, né? Não vai criar, não dá para... Meu querido, pede falência da sua própria marca e... Eu acho que é mais no sentido que às vezes as pessoas chegam não no momento certo para fazer o trabalho. Sabe, elas não estão... Então, às vezes, a pessoa adoraria, sabe, a ideia do processo, ela é muito legal, mas na hora que você fala, tá bom, agora não adianta, eu posso criar toda a tua estratégia de marketing, eu posso fazer toda a investigação agora, quem vai ter que fazer é você. Ou você vai e faz, ou não vai acontecer nada. E tem gente que chega no momento que não é o momento que ela está pronta para fazer. E tem gente que não vai estar pronta para fazer nunca, infelizmente. E aí, como diz o Woody Allen, né? E se depende de mim, não vai dar certo, né? Exatamente. Daí, nesses casos, é melhor, às vezes, a pessoa ter uma marca individual, ela abre uma franquia, imita alguém aí. Tá? Exatamente. Ilana,
A gente falou sobre autenticidade aqui, e a gente no Tagarela é muito autêntico em copiar os outros. Essa é a nossa marca pessoal. E uma dessas marcas é a gente copiar um programa que diz muito pra gente, que é o Provocações, do Abu Janra. Eu não sei se você chegou a assistir, você lembra? Não, lembra da TV Cultura. Exato. E ele terminava o programa sempre com uma pergunta provocadora, e sempre a mesma pergunta. É isso que a gente vai fazer agora. E eu queria te perguntar, Ilana, o que muda o mundo? O que muda o mundo? A coragem. Para mim, a coragem de dar um salto e fazer, às vezes, o que não é esperado, o que não está na caixa, o que as pessoas, às vezes, nem julgam como correto, mas dar esse... E aí, na coragem, acho que tem essa expressão em inglês que é o leap of faith, sabe? Esse salto que envolve, às vezes, um salto no abismo, um salto no escuro, que você muitas vezes não sabe onde vai chegar, mas ter essa intenção, né? E que depende da coragem para ter a ação é o que muda o mundo para mim. Ilana, queria agradecer muito a sua participação. Foi um papo muito gostoso, foi um papo muito interessante. Tenho certeza que muita gente vai sair inspirado disso aqui. E eu queria deixar um espaço final aqui para você falar dos seus canais, onde a gente te encontra. Com certeza muita gente vai procurar você depois disso, vai querer saber um pouco mais. Quais são os seus canais? E deixa uma última mensagem também. Então, bem, primeiro eu queria agradecer, para mim foi super gostosa essa conversa, assim, foi leve, divertida e para mim a melhor forma de falar sobre esse e qualquer outro tema, né? Não precisa ser tão sério assim no sentido de ser denso, pesado e acadêmico, né? Onde eu tô, né? Então eu uso bastante o Instagram, né? Eu tenho 2 contas no Instagram, que uma é mais profissional, que eu posto mais conteúdo profissional, que se chama id.int, INT, underline, Ilana Berenholk. Mas eu também tenho uma conta que eu mostro como eu vivo, né? Que é a Ilana Berenholk só. Eu moro em Israel, para quem não sabe, então eu acho que eu falo que eu vivo nessa vida em busca do que eu chamo de magic moments, assim. Então eu posto bastante desses meus momentos mágicos. Até eu fiz uma postagem ontem de um lugar que eu fui passear essa semana que parecia cena de filme, assim. Então, isso para mim, assim, viver uma coisa, para mim, eu veria numa cena de um filme, é muito momento mágico da vida. Então, esse é um canal que eu acho que é mostrar muito de quem eu sou. Acho que o personal branding você também tem que mostrar quem você é, não é só o meu lado profissional. Estou no LinkedIn também, que é um outro canal, e tem meu site, que é o www.ilanaberenholk.com. E uma última mensagem, olha, uma coisa que eu tenho falado, até estou sendo um pouco repetitiva, mas aqui é um outro ambiente, então acho que aqui eu ainda não falei, de tudo que eu falei, assim, a questão da marca, até porque hoje em dia tem muita gente trabalhando com a gestão, né, da marca pessoal, muitos novos profissionais que estão trabalhando com personal branding, pode dar a impressão que o personal branding é a solução de todos os problemas. Tá? Então, quer dizer, eu vou contratar um profissional e ele vai resolver os meus problemas. Mas eu tenho para mim que quando a gente pensa em alguém que, pelo menos para mim ou para cada um de vocês, né? Imagina alguém que para você é uma celebridade, alguém que é muito conhecido, para você representa alguém que tem uma marca forte, né? Que você admira essa pessoa ganhou essa força como nome, como marca, não porque ela passou por um processo de personal branding, mas porque ela tinha alguma coisa. Então, a marca, ela vem do ser, não do processo de gestão da marca pessoal. A gestão revela, tá? Então, de novo, a gente falou sobre DNA, essência, identidade. Então, assim, descobre onde você brilha, né? E quando você achar esse lugar e você assumir esse lugar, muito provavelmente teu nome vai ganhar essa força. E aí é o que eu falo, não é o processo em si, tá? Antes, a marca, ela se torna forte no ser, né? Não na estratégia. Muito legal, muito bom, Ilana, muito bom. Muito legal. Muito obrigado mesmo, agradeço em nome de todos aqui do Tagarela. Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.
E esse foi o Tagarela. Obrigado por estar aqui com a gente. Acompanha o nosso programa lá no YouTube, se inscreve no canal para dar aquela força. A gente também tem a versão em podcast no Deezer e no Spotify. Vem tagarelar sempre com a gente. Valeu!